Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui a ESPN, né? Que estou falando do Palmeiras, né? Que vai enfrentar agora o Universitário pelo jogo de volta da Libertadores, né? Ele vai enfrentar eles agora no Allianz Parque. Então, é um jogo que já está praticamente definido, né? O Palmeiras já tem o resultado 4-0. Então, é muito provável que passe sem nenhum sufoco. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mestre Sala, se quiser eu já faço aqui agora. Vinícius Nicoletti está conosco. Está no Allianz Parque, no palco do jogo entre Palmeiras e Universitário para trazer informações. Vinícius Nicoletti também já desfilou muito por aí. Grande Hoje ele carnavalesco. desfila informação. Bom dia, Nicoletti. Mas não de baiana, viu, Abel? E quero a introdução musical do Celso Zete para o Palmeiras. Como seria? Lá, 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 lá. Vamos, Celso, manda aí. Quando surge ao viver de imponente... Diga, Nicoletti. É isso aí. É o seguinte, mas aqui, o Palmeiras tem a grande vantagem, né? Abriu 4-0 no primeiro jogo, pode perder até por 3 gols de diferença, que ainda assim avança às quartas de final da Libertadores. Por isso, por essa condição, o técnico Abel Ferreira tem a possibilidade de fazer aquela gestão do grupo, preservar alguns jogadores. Foi assim que ele fez na última partida do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. 4 titulares foram preservados, ele deixou no banco de reservas o Giai, Emiliano Martinez, o Sousa e o Maurício, e agora ele tem a possibilidade de dar descanso, colocar no banco de reservas alguns jogadores que vêm dessa sequência, 2 jogos consecutivos, Universitário e o Botafogo, caso do Gustavo Gomes, o Piquerez, Lucas Evangelista e os 2 atacantes, a nova dupla de ataque, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então esses jogadores devem ficar no banco de reservas, isso não quer dizer que o Palmeiras vai com o time totalmente reserva, mas ele vai fazendo essa administração do desgaste físico dos jogadores do Palmeiras, tem essa possibilidade por essa larga vantagem que o Palmeiras abriu no primeiro jogo. Mas Libertadores, é claro que tem outra mobilização. Palmeiras não perde aqui no Allianz Parque um jogo de Libertadores desde 2021, perdeu para o Defensa e Justiça, num time reserva. Aliás, Palmeiras perdeu apenas 2 vezes sob o comando do Abel Ferreira aqui no Allianz Parque pela Libertadores, contra o River Plate, quando abriu também uma boa vantagem, 3-0 no primeiro jogo em 2020, depois tomou 2-0 aqui no Allianz Parque, um susto, e esse jogo para o Defensa e Justiça com o time reserva. Em 28 partidas, apenas 2 derrotas, então vai defender uma invencibilidade de 23 jogos sem perder no Allianz Parque pela Libertadores. Vamos acompanhar então o que falou Felipe Anderson, que marcou seu primeiro gol no ano na partida contra o Botafogo, o gol da vitória do Palmeiras, e pode ser titular novamente contra o Universitário nesta quinta-feira aqui no Allianz Parque. Vamos acompanhar. Com certeza temos que ter os pés no chão. Nós sabemos que futebol, se você entra desligado em um jogo, as coisas podem se tornar difíceis dentro de qualquer jogo, independente das circunstâncias. Claro que temos uma vantagem muito grande de estar jogando em casa, de ter um placar um pouco amplo, mas aqui no Palmeiras todo mundo sabe que todos os jogos é para entrar com a mesma mentalidade, independente se é fora de casa, se é dentro de casa, se é um resultado favorável ou não. Palmeiras segue se reforçando no mercado, enquanto o time aí está brigando por Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ontem o clube anunciou a 10ª contratação na temporada, o goleiro Carlos Miguel, que já está treinando, já fez o treinamento nessa terça-feira, pode ser inscrito na fase de quartas de final, quando o Palmeiras avançar depois de eliminar o Universitário. E também, essa semana, o lateral esquerdo, o Jefté, que vem do Rangers da Escócia, também está sendo aguardado para fazer exames médicos e assinar contratos. São 11 contratações, se fechar essa do Jefté, né, concretizar, são 11 contratações nesta temporada em 2025 e 16 jogadores, Abel, já saíram nessa temporada, nesse ano. Então é realmente uma reformulação que a equipe do Palmeiras vem passando, e mesmo assim o time aí brigando pelas 2 principais competições que restam nesta temporada, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Dá para dizer sim, Palmeiras está com 1,5 pé na próxima fase. Legal, muito obrigado, Vinícius Nicoletti. Lembrando que esse jogo é amanhã, às 9h30 da noite, Palmeiras e Universitário, valendo vaga para as quartas de final. O Palmeiras goleou na ida e joga com tranquilidade agora
esse jogo de volta? Ou a segunda partida, como frisou o professor Celso Dario, Acho que o outro pé. Zelt? Acho que o outro pé tá até o calcanhar, viu, Nicolete? Já tá com o pezão inteiro lá. Primeiro pela diferença de gols, segundo pelo adversário. O Universitário não é propriamente um adversário, é um sparring. Aquele adversário de pugilista em treino. Né? Então, Como é que é? Não é um adversário, é um não é sparring? adversário, é sparring, né? É mesmo, é? Adversário teve o São Paulo ontem, terão Flamengo e Inter hoje. Palmeiras não, Palmeiras já resolveu essa parada. E que bom pro Palmeiras, porque aí ganha fôlego para fazer essa dosagem muito inteligente de elenco que o Abel. Então, se for o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. A gente viu aqui a ESPN falando do Palmeiras, né? Vai enfrentar hoje o Universitário, né? Vai ser um jogo treino, né? Como o comentarista aqui falou no final, vai ser praticamente um jogo treino. É um jogo que o Abel seria interessante utilizar praticamente todos os reservas, menos o goleiro, né? Menos o goleiro em alguma posição muito importante que é insubstituível. E eu acredito que dá para dosar praticamente todo mundo. Inclusive, como ele vai estar em casa, é melhor usar todos os titulares, né, botar todos os titulares na reserva e usar somente os reservas como titulares, né? E botar eles para jogar e correr um pouquinho, né? Porque é um jogo extremamente mais simples, é muito melhor ele dosar a carga desses titulares aí, preservar eles de alguma lesão e tal. E usar somente os reservas para esse jogo, né? Então é um jogo muito interessante também para treinar esses jogadores aí no jogo. O Palmeiras que agora vai enfrentar o Universitário, né? Então, não é um jogo, não quer dizer que não seja um jogo fácil, extremamente fácil, né? É Libertadores, né? Tem que jogar sério, tem que jogar com raça, com fôlego, mas não quer dizer que seja um jogo extremamente difícil, porque é um time extremamente mais fraco do que o Palmeiras, né? O Palmeiras vem agora da vitória sobre o Botafogo, uma vitória extremamente importante para colar lá na linha de cima da tabela, né? Eles têm segundo. O Cruzeiro deu deslize, né? Só o Flamengo que se manteve. Então, se a gente ganhar mais uma partida e empatar em número de jogos com o Flamengo, a gente fica somente um único ponto atrás dele. Ou seja, a gente está praticamente em primeiro lugar. Um deslize do primeiro lugar, a gente já assume esse lugar. É um deslize do Flamengo, a gente já assume a liderança, né? Então é só manter o foco, né? A gente pode poupar os jogadores agora no brasileiro, contra o Universitário, use eles no Brasileirão para garantir pontos que são garantidos, praticamente garantidos, né? Contra times mais fracos, como o, o Vitória, um, o Juventude, apesar de não serem times fracos, eles acabam tirando pontos de vez em quando de algum time grande. Então é sempre bom sempre usar bastante força contra esses times aí, para não tomar um deslize ali num ponto que já seria garantido, né? Então o Ceará já tirou pontos de um monte, o Mirassol tirou pontos de um monte de times. O Sport acabou tirando ponto do Grêmio, que venceu o Atlético Mineiro. Então é sempre importante mantermos sempre atentos no Brasileirão. Algum time pode do nada fazer uma grande partida e vencer um jogo que seria dado como vitória garantida do time grande, né? Então é sempre bom manter o foco, manter a compostura e jogar sério todo jogo. Pessoal, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Mais tarde tem Palmeiras e depois tem mais vídeo. Tamo junto.